Vamos começando. Deixa eu começar compartilhando a tela. Para acabar essa prova, faltava essa parte aqui. Então tem aqui um sólido. Vamos ver o que diz a questão. A figura acima apresenta um cone reto de raio da base R, em que está inscrita uma esfera que intercepta a lateral do cone em uma circunferência de raio Rzinho. Então, a figura aqui apresenta um cone reto, o que significa dizer que o cone é reto? Bom, você pode pensar que o cone ele é um sólido de revolução. Revolução do quê? De um triângulo. Então, pois bem, esse triângulo vai ser um triângulo retângulo aqui. Ó. O cone reto vai ser o giro desse triângulo em torno do eixo que passa pelo ponto C e pelo que virá a ser, então, o vértice do triângulo. Isso aqui é o que a gente chama de cone reto. Em outras palavras, a projeção ortogonal do vértice do cone sobre a base do cone vai coincidir com o centro da circunferência, né, correspondente aí ao cone. Então, esse cone tem raio da base igual a R, está indicado aqui. O raio da base é a letra R maiúsculo. Está inscrito em uma esfera que intercepta a lateral do cone numa circunferência de raio R. Então, essa circunferência aqui é a interseção entre a esfera e o cone, e o raio dessa circunferência é a letra R minúsculo, né? R minúsculo. Então, o que é R? R é o raio dessa circunferência, e essa circunferência tem como curiosidade o fato de ela pertencer ao mesmo tempo à esfera e também ao cone. O que mais? O ponto C é o centro da base do cone e tangente à esfera. Então, o ponto C aqui é o centro da base e ele é o ponto em que essa base tangencia a esfera. Então, a esfera toca na base em um único ponto, que é justamente o ponto C. Os pontos, continuando, os pontos A e B estão localizados em uma mesma geratriz do cone, em que A pertence à circunferência de raio R e B à circunferência de raio Rzão. Então, o que é geratriz? Aqui apareceu a palavra geratriz do cone, né? Geratriz dá a ideia de uma reta. Essa reta, que na verdade, lembra que reta é um conceito infinito, né? Ele não tem nem começo nem fim. E aí aqui nós estamos vendo em preto apenas um pedaço da reta. Essa reta, que é infinita aqui, quando ela gira em torno desse eixo, ela gera um cone de duas folhas. Então, iria ter um cone aqui na parte de cima também, um cone do lado de cá. A geratriz é essa reta que gira para formar o cone, né? Gira em torno do eixo de simetria do cone para formar o cone. Isso é o que a gente chama de geratriz. Então, os pontos A e B estão localizados em uma mesma geratriz do cone e eles pertencem aqui a essas duas circunferências. Então, o ponto A, ele está nessa geratriz, mas ao mesmo tempo ele está na circunferência de raio Rzinho. E o ponto B, ele está na geratriz também e na circunferência de raio Rzão. Beleza, acho que isso é suficiente. Vamos aos itens. Com base na situação hipotética, julgue os itens que se seguem. E aí o item 88 fala assim: o tamanho do segmento AB é igual a R. Esse segmento aqui é o que a gente quer saber qual é o tamanho dele, R. A afirmação é que é igual a R. Será que é mesmo? Bom, imagine que você cortou aqui o cone por um plano, bem assim, ó. Cortou aqui por um plano. Tem aqui um plano cortando o cone. Quando você cortar o cone por esse plano, vai acontecer o seguinte. A esfera vai ser cortada em uma circunferência. Esse segmento de reta aqui e a geratriz que nós tínhamos mencionado, elas vão estar aqui assim, ó. Uma reta aqui, tangenciando aquela circunferência, essa circunferência, e a geratriz do cone aqui, tangenciando também. E aí nós aprendemos lá na geometria plana que a distância desse ponto, que é o ponto que ele indicou pela letra B de bola, ó, que é esse ponto, a distância desse ponto B até os pontos de tangência, que nesse caso são o ponto C aqui e o ponto A aqui, são iguais. Essa distância é igual a essa. Como no nosso desenho, isso daqui é o raio da circunferência lá de baixo, né, da base do cone, aqui também vai ser R, porque é a mesma distância. Então, do ponto A até o ponto B, realmente é R. O tamanho do segmento AB é igual a R? Sim, é igual sim. Então está correto. Veja que se trata de um item que exige um pouquinho de imaginação para você recortar, né? Passar o plano ali recortando o cone, mas é um conhecimento até relativamente básico lá da geometria. É claro que a gente eventualmente pode esquecer alguma coisa e não dá conta de fazer um item, mas esse item é um item que a gente não deveria perder, porque é um item relativamente fácil, né? Ele não demanda maiores reflexões, a não ser aquela construção geométrica que eu acabei de mencionar. Chamando a atenção para o fato de que essa prova, só recordando, né, eu tinha comentado isso alguns dias atrás, essa prova aqui é uma das provas mais difíceis que o Quadrix tinha elaborado nesses últimos tempos, né? Apesar disso, esse item não está tão difícil. Mas olha, nessa questão aqui tem outros itens que estão um pouco mais difíceis. Então, item 89.
Se o raio da esfera vale 1, então a altura do cone vale 1 mais raiz de 3. Esse item aqui é um dos itens que eu diria para vocês que ele é fácil, mas é difícil. Como assim, né? Fácil e difícil ao mesmo tempo? Olha, quando você perceber, ele é evidente. Mas antes de perceber, é difícil de perceber. Esse daqui talvez seja um item que, apesar de fácil depois que se percebe, é um item que na hora da prova, se você não tiver a ideia de imediato, não vale a pena pensar nesse item, porque ele vai demandar tempo, pensando, tempo de reflexão. E aí, talvez não valha a pena. O custo temporal de ganhar esse ponto pode ser elevado, dependendo da inspiração que você tenha no momento. Eu vou confessar que eu fiquei mais de uns 30 minutos pensando sobre esse item na primeira vez que eu fui fazê-lo, isso já depois da prova, né? Na época da prova eu me lembro que eu fiz, e não me lembro se acertei ou errei. Não me lembro quanto tempo também demorei, e eu não fiz com nenhum compromisso de ganhar ponto, né, na época. Mas agora, vários anos depois, quando eu fui fazer essa questão de novo, eu fiquei pensando, como é que é mesmo? E aí eu demorei uns 30 minutos para pensar nessa questão. E aí você pode pensar assim, ó, eu vou dar a solução já direta, né? Veja, ele está dizendo, a forma como o item está estruturado é que se o raio da esfera você determinar o valor dele, então a altura do cone também está determinada por esse número 1 mais raiz de 3. Aí a gente vai lá para o desenho e tenta visualizar, você pensa que aqui é o centro da esfera. O raio dela vale 1, então, por exemplo, aqui vale 1, aqui também vale 1, é a hipótese do item. E a pergunta é, quanto que vale a altura do cone? Isso que a gente quer saber, essa altura aqui, ó. Quanto que vale essa altura? Ora, de novo, eu disse, se o raio está determinado, quer dizer que a altura também está determinada? Isso é o que o item nos induziu a pensar. E esse foi a minha falha quando eu demorei 30 minutos para fazer a questão, que eu pensei, realmente, eu pensei, olha, eu vou tentar calcular quanto que é, será que dá 1 mais raiz de 3 mesmo? Ou seja, o item me induziu a pensar que a altura está determinada. Mas perceba que não está. Se você diminuir um pouquinho o tamanho desse raio, esse outro raio vai aumentar. Deixa eu tentar fazer a ilustração aqui assim, ó. Se o raio aqui, ó, fosse um pouco menor, por exemplo, o raio da base aqui do cone fosse um pouco menor, para que, para que ocorra de o cone tangenciar a esfera, isso vai fazer com que o cone tenha uma altura muito maior. Ele vai encontrar lá em cima. Ó. Então, se você diminuir o tamanho do raio Rzão, isso vai forçar a altura do cone crescer. Também vai forçar o raiozinho, o Rzinho aqui, a aumentar também, porque aí a tangência não vai ser mais nesse ponto, vai ser aqui um pouco mais embaixo. E isso vai fazer com que o raio Rzinho também fique um pouco maior. Então, se você diminui o raio Rzão, isso vai aumentar o tamanho do raio Rzinho e também vai aumentar a altura do cone. A altura vai ficar bem maior. Então, a afirmação de que se o raio da esfera vale 1, então a altura do cone vale 1 mais raiz de 3, aí a resposta é não, a altura do cone não necessariamente é esse valor. O raio, melhor, a altura do cone vai depender também do raio da base do cone, não só do raio da esfera. Então, observe que na minha ilustração eu não alterei o raio da esfera. O raio da esfera eu mantive. A única coisa que eu alterei foi o raio do cone e, como consequência disso, a altura do cone mudou. Isso significa que a altura do cone não está determinado unicamente pelo raio da esfera. Então, se o raio da esfera vale 1, a altura do cone vale 1 mais raiz de 3, a resposta é não necessariamente. Pode ser, mas não tem esse caráter absoluto que o item induziu a pensar. Então, errado esse item aqui. Difícil de perceber isso, né? Porque houve a forma como o item foi escrita condiciona o pensamento. Você vai pensar, será que o número é esse? Aí você vai ficar lá tentando calcular quanto que é a altura, pensando que esse número pode ser calculado. Bom, ele não vai poder ser calculado de modo único. Até pode ser calculado, mas vai ser uma fórmula, dependendo do Rzão. Aliás, dependendo do Rzão e do Rzinho. A altura do cone vai depender dessas duas coisas. Seguindo adiante, o item 90, o raio da esfera vale... Então agora não tem mais a hipótese de que o raio da esfera é igual a 1, né? Vou tirar esse 1 daqui. Deixa eu tirar também esse cone que eu desenhei adicional aqui. Esse cone não faz mais parte aqui do próximo item, né? Como será que eu faço para resolver esse item? O raio da esfera vale aquele número ali? Veja que ele deu uma fórmula relacionando o Rzão com o Rzinho, né? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, eu não sei fazer o item, então eu vou pular. Lá na prova, se eu leio um pouquinho e já não sei qual é a estratégia para resolver a questão, eu devo pular o item, porque eu não tenho tempo a desperdiçar. Talvez lá no final da prova eu volte nesse item, mas eu não vou avançar nele sem saber uma estratégia de resolução. Então vou adiante, item 91. O plano perpendicular ao segmento AB, que contém o ponto A, determina um círculo máximo na esfera e uma parábola no cone. Olha, ele está falando de um plano que passa aqui nesse ponto A. O plano tem que ser perpendicular a essa geratriz, né, reta suporte. Ele tem que ser perpendicular ao segmento AB, portanto, perpendicular a essa reta inteira, né, a geratriz. Então, tente visualizar, o plano que ele está mencionando é um plano aqui assim, ó. Deixa eu tentar ilustrar aqui.
Ó, tentei desenhar um plano aqui que passa por esse ponto, tem que ser perpendicular a essa reta, e aí o que ele está falando é o seguinte, esse plano, ele determina um círculo máximo na esfera, a palavra máximo aqui diz respeito a um círculo cujo centro coincide com o centro da esfera. A palavra máximo significa isso. O que é um círculo máximo na esfera? O círculo máximo na esfera é um círculo cujo centro coincide com o centro da esfera. Então, por exemplo, no globo terrestre, o equador, né? Um meridiano, por exemplo, o meridiano de Greenwich, o meridiano de Tordesilhas, aqueles paralelos do plano do globo terrestre, aqueles paralelos trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, círculo polar ártico, círculo polar antártico, esses paralelos, eles não são círculos máximos. Esse círculo aqui é um paralelo ao círculo de raio R, ele é um paralelo, ele não é um círculo máximo. No nosso caso aqui, esse plano, ele determina um círculo máximo na esfera? A resposta é sim, porque exatamente o plano é perpendicular a uma tangente, né, da esfera, tá? Perpendicular aqui à tangente da esfera. Então, sim, ele vai determinar esse círculo vermelho, que é um círculo máximo. Essa parte do item está correta. Esse plano, ele determina um círculo máximo na esfera? Sim, essa parte está correta. E determina uma parábola no cone? Como a gente já teve oportunidade de ver, as chamadas seções cônicas são obtidas exatamente com um plano cortando, seccionando um cone. E aí as possibilidades são, no cone, eu posso obter uma elipse, uma hipérbole, uma parábola. São as chamadas seções cônicas. Eu ainda posso ter cônicas degeneradas, eu posso ter somente um ponto, se o plano cortar a seção, cortar o cone exatamente no seu vértice, né? Aí eu vou ter uma coisa degenerada. Aqui assim. Se eu tiver um plano cortando o cone na vertical, vamos dizer assim, eu vou ter um par de retas, que são as duas geratrizes, uma de cá e a outra de cá. Então, eu posso ter um par de retas. E eu posso ter uma reta só, quando o meu plano, ele, digamos assim, tangenciar a geratriz do cone. Então, se eu tivesse um plano aqui assim, ó, por exemplo, tangenciando essa geratriz, ó, aí a seção cônica vai ser também uma cônica degenerada, vai ser apenas uma reta. Então, eu posso ter as cônicas degeneradas, ponto, um par de retas, uma reta só, ou então eu tenho as outras seções cônicas, uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. São aqui as 6 cônicas possíveis. Lembrando que a circunferência é uma possibilidade porque é um caso particular da elipse, né? Bom, e quando é que eu tenho uma parábola? Quando esse plano ele for exatamente paralelo à geratriz oposta. Então, ele, nesse caso aqui, ó, o plano vai tocar a geratriz, tangenciando ela, né, como eu tinha desenhado antes. Então, imagina esse plano aqui, ó, que vai tangenciar o cone. Ele vai gerar essa reta. Mas agora imagine que você pega esse plano e desloque ele um pouco para baixo. Mas ele mantém ele paralelo aqui à geratriz. Aí a seção cônica, ou as seções cônicas que você vai obtendo, vão ser exatamente parábolas. Na inclinação aqui for menor, como é o caso desse, tá? Vamos pensar que eu estou medindo a inclinação em relação à horizontal. Se a inclinação for menor, como é o caso desse azul que eu desenhei, a gente tem uma parábola. Então, se for paralelo ou menor, parábola. Se a inclinação for maior, que seria o caso de você ter um plano, digamos aqui assim, ó, ou seja, uma inclinação maior do que esse desse plano vermelho, inclinando ele mais para cá. Aí o cone, ou melhor, o plano, ele vai cortar um pedaço do cone aqui embaixo e vai cortar a folha de cima também. Então, o plano, nesse caso, ele cortaria um pedaço do cone aqui em cima e outro pedaço lá mais embaixo, gerando as duas folhas da hipérbole, né? Então, no jeito como está aqui, ó, o plano perpendicular ao segmento AB, que contém A, determina um círculo máximo na esfera e uma parábola no cone, essa parte final não necessariamente. Vai depender da inclinação. Depende da inclinação ali daquele plano. Tá? Se a inclinação for grande o bastante, bom, aí essa inclinação ela vai depender desse ângulo aqui, ó, do cone, né? E, portanto, vai depender também desse raio aqui. Então, se você fizer aquele cone mais estreito que eu tinha mencionado antes, aquele cujo raio aqui é menor, de tal maneira que a inclinação do plano aqui, ó, dessa diretriz, de geratriz. Olha lá, o cone vai ficar lá no altão. De tal maneira que eu vou fazer essa inclinação aqui ficar mais próxima de zero, porque quanto mais alto for o cone aqui, essa reta fica mais inclinada, esse plano, então, o plano azul, fica menos inclinado, ele vai ficar com uma inclinação mais próxima de zero. Aí, o corte obtido vai ser uma elipse e não uma parábola. Se, por outro lado, você aumentar o valor de R bastante aqui, de tal maneira que o cone fique bem assim, bastante aberto. Bastante aberto. Aí, isso vai fazer com que esse plano azul tenha sua inclinação aumentada. E aí, isso vai poder acontecer de a gente gerar exatamente uma hipérbole. Então, a resposta é, determina uma parábola no cone? Não necessariamente. Pode ser, mas também pode não ser. Então, esse item 91 é um item errado. O plano perpendicular determina um círculo máximo na esfera? Sim. E determina uma parábola no cone? Não necessariamente. Vai depender da inclinação do plano em relação ao cone, e, portanto, vai depender do número R desse raio. Quando o raio for grande, fazendo aqui
um círculo máximo bem grandão, eu posso ter uma hipérbole. Fazendo o raio pequenininho, como nesse caso aqui que eu diminuí, eu posso ter uma elipse. Então é errado. Item 92. O volume do tronco de cone, com base nos círculos de raio R e R maiúsculo, R minúsculo, é igual a essa fórmula aí, π sobre 3 vezes H, que multiplica R mais Rzinho ao quadrado, menos Rzão vezes Rzinho, em que H é a distância entre os planos que contêm os círculos citados. Deixa eu tirar um pouco aqui da poluição visual do meu desenho. Tirar toda essa poluição aqui, né? O que é o H para ele? O H é a distância entre o plano que contém esse círculo e o plano que contém esse outro círculo. Então, essa distância aqui. Isso aqui é o H. E aí ele falou, o volume do tronco de cone, Tronco de cone, então, é essa região, né, esse sólido aqui de baixo. Ou seja, desconsiderando essa ponta aqui. O volume é dado por essa expressão? Olha, se você tiver memorizado a fórmula do volume do tronco de cone, a fórmula é essa, ó. É 1/3 da área da base π... Não, minto, desculpa. 1/3 de π vezes H, vezes a altura, que multiplica, e aí tem essa expressão. R ao quadrado, mais R vezes R, mais Rzinho ao quadrado. Essa é a fórmula que normalmente aparece nos livros para um tronco de cone. Se você memorizou essa fórmula antes, você deve se perguntar, essa expressão coincide com essa parte? E veja que o π sobre 3 está aqui, o H também está, portanto, a única coisa que te importa verificar é se o que está dentro do colchete aqui é igual ao que está dentro do colchete aqui. E isso você pode desenvolver aqui os produtos notáveis e simplificar a expressão. Ó. Fazendo isso, aqui eu tenho o quadrado do primeiro, R ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. E ainda tem menos Rzão vezes Rzinho aqui, menos Rzão vezes Rzinho. Ora, R ao quadrado está aqui, Rzinho ao quadrado está aqui, e quando eu subtrair 2 Rzão Rzinho menos Rzão Rzinho, o que sobra é exatamente isso. Então, se você tiver memorizado a fórmula, você consegue sem muita dificuldade fazer a questão, o item está correto. Mas se você, como eu, não memoriza fórmulas, você, ou tenta deduzir as fórmulas e tal, você não vai se lembrar dessa fórmula aqui. Então, esse item que, se você memorizou a fórmula, tem um custo temporal relativamente baixo, a conta foi bem direta aqui para poder chegar na confirmação de que o item está correto, então o custo temporal dele foi relativamente baixo, mas se você não memorizou a fórmula, você vai ter que empregar algum outro raciocínio. Bom, como eu já fiz a prova quase inteira, faltou só esse item que eu disse que não sei fazer, e esse outro item aqui, eu estou supondo que eu não memorizei a fórmula, tá? Eu não sei. A propósito, eu sei a fórmula agora, porque pouco antes da aula eu dei uma olhada no Google aí, né? Para relembrar qual é a fórmula. Mas se você não sabe a fórmula, como você poderia pensar? Um jeito de pensar poderia ser assim, ó. Primeiro, o volume do tronco de cone é o volume do cone grande, ou seja, esse todo, menos o volume do cone pequeno, esse pedacinho. Então, se você souber calcular, ou se você se lembrar da fórmula do volume de um cone, você pode tentar subtrair um do outro. Quer dizer, veja que essa minha fala agora é uma fala de que é inescapável memorizar alguma fórmula, né? A fórmula do volume do cone, que eu vou indicar aqui pela letra A, pela letra B para começar. O volume do cone a gente tem que saber, que é 1/3 da área da base vezes a altura. A base é um círculo, então π vezes R ao quadrado, e a altura desse cone eu indiquei pela letra B porque tem um ponto B aqui na base, né? Para indicar que é o cone que tem base no ponto B. A altura dele, observe, a altura do cone, que é o que eu preciso agora, é Hzão mais Hzinho. Então eu vou multiplicar aqui por Hzão mais Hzinho. E o volume do outro cone, do cone que tem ali o ponto A na base dele. O raciocínio é o mesmo, 1/3 π vezes a R ao quadrado, que é o raio da base dele ali ao quadrado, né? O raio agora é o raio menor, e vezes a altura dele, que é o Hzinho agora, vezes Hzinho. O volume do tronco de cone é a diferença entre essas duas coisas. 1/3 π, eu vou colocar em evidência, né, para ganhar um pouquinho de espaço aqui, então 1 sobre 3 vezes π eu ponho em evidência, que multiplica R ao quadrado vezes Hzão mais Hzinho, mais Rzinho ao quadrado vezes Hzinho. Pronto, esse é o volume que eu tenho que calcular agora. Veja que lá na fórmula que ele deu no item aparece o Hzão, mas não aparece o Hzinho. Então eu vou ter que dar um jeito de o Hzinho desaparecer aqui dessa minha fórmula. Uma maneira de tentar fazer isso é olhando o seguinte aqui, ó, veja. Eu tenho aqui, eu posso olhar a semelhança de triângulos. Eu tenho esse triângulo pequeno aqui e tenho esse triângulo grande. Esse que tem um lado aqui, ó, esse triângulo que tem um lado aqui igual a Hzão mais Hzinho. Então eu vou usar a seguinte relação. Hzão mais Hzinho dividido por Rzão. Então eu peguei aqui a altura lá, essa altura, e dividi aqui pelo Rzão. Por semelhança de triângulos, isso tem que dar igual a Hzinho dividido pelo Rzinho. Isso é igual a Hzinho sobre Rzinho. Em verdade, nem é exatamente semelhança de triângulos, né? Em verdade é o cosseno, aliás, a tangente desse ângulo aqui, calculado de duas maneiras diferentes, né? Tangente desse ângulo, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Aí esse ângulo aqui, ele é congruente a esse, e eu posso pegar aqui cateto oposto dividido por cateto adjacente.
Não deixa de ser semelhança de triângulos também, porque essas coisas estão tudo relacionadas. Mas para ser bem rigoroso na linguagem mesmo, seria isso. Olha esse outro triângulo aqui, ó. Eu tenho que a hipotenusa dele vale R, que a gente antes, lá no item 88, tinha verificado, né? A altura dele vai ser igual a Hzão. Aqui também vale Hzão. E aqui embaixo eu tenho Rzão menos Rzinho. Rzão que é tudo, menos Rzinho que é esse pedaço aqui. Então Rzão menos Rzinho. E aí eu posso usar a mesma relação aqui, ó, para dizer que eu vou ter, mantendo a ordem, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, desse ângulo aqui. Então Hzão dividido por Rzão menos Rzinho. Como o meu objetivo é fazer o Hzinho desaparecer, eu vou fazer umas manipulações. Por exemplo, esquece por um momento esse pedaço. E olhe somente essas duas outras expressões aqui. Eu vou poder dizer que Hzão mais Hzinho é igual, eu pego esse R, passo ele para lá multiplicando, então vai ficar igual a Rzão vezes Hzão dividido por Rzão menos Rzinho. Fazendo algo similar para essa igualdade agora, ou seja, ignorando essa parte, eu pago o Rzinho, passo multiplicando, e aí eu vou ter que o Hzinho vai ser igual a Rzinho vezes Hzão, é isso, né? Ó, Rzinho vezes Hzão dividido por Rzão menos Rzinho. Eu agora vou pegar essas duas expressões e vou substituí-las aqui, ó. Aqui e aqui. Então, fazendo essa substituição. Eita, deixa eu separar aqui a coisa. Deixa eu isolar aqui para não misturar. Então, continuando aqui na frente, igual 1/3 π, que multiplica Rzão ao quadrado. E aqui no lugar do Hzão mais Hzinho, eu vou colocar RH dividido por R menos R. RH dividido por R menos R. E agora eu vou para essa parte, então mais Rzinho ao quadrado, que multiplica... Ué, mais não, né, pessoal? Aqui é menos. Aqui tá errado. Aqui é menos porque eu tô pegando o volume desse cone menos o volume desse outro cone. Então aqui é menos. Senão vai dar errado tudo ali na minha expressão, né? Rzinho ao quadrado vezes Hzinho. E quem é o Hzinho? Hzinho vai ser Rzinho vezes Hzão, dividido por Rzão menos Rzinho. Então aqui, Rzinho vezes Hzão, dividido por Rzão menos Rzinho. Fecha aqui o colchete. Igual, continuando aqui embaixo, igual 1/3 π. Veja que dá para pôr o Hzão em evidência, ele apareceu nas duas partes. E aqui então eu fico com R ao cubo menos R ao cubo, estou fazendo aqui Rzão ao quadrado vezes Rzinho, Rzão ao quadrado vezes Rzão, dá Rzão ao cubo, e Rzinho ao quadrado vezes Rzinho, dá Rzinho ao cubo, e dividido por R menos R. Bom, eu agora tenho que fazer essa divisão, ou então, porque eu quero, veja que comparando lá com a forma que foi dada no item, ó, π sobre 3 e H, já apareceu, ó, π sobre 3 e H. Então agora eu tenho que olhar para o que está dentro aqui das chaves, e ver se coincide com o que está dentro aqui do colchete. Ou comparar com esse daqui, né, que no fundo é a dedução a partir dessa conta. A gente faz a distribuição do produto, corta aqui o 2R 2Rzão com Rzinho, o que sobra é R ao quadrado, R vezes R e Rzinho ao quadrado. Então eu posso testar isso, né? Em outras palavras, eu posso testar agora se Rzão ao cubo menos Rzinho ao cubo dividido por Rzão menos Rzinho, eu quero testar, vou colocar uma interrogação indicando isso, quero testar se isso é igual a R ao quadrado mais R vezes R mais Rzinho ao quadrado, que é o resultado aqui dessa simplificação, né? Quero testar para ver se dá igual. Aí, em vez de fazer uma divisão polinomial, eu faço a multiplicação, que é mais fácil, né? Então, no lado esquerdo vai ficar R ao cubo menos R ao cubo, esse de cá, e eu vou agora pegar esse cara e multiplicar todo mundo lá do outro lado para ver se dá igual. Eu ainda estou querendo testar aqui. Então, multiplicando todo mundo por Rzão. Rzão vezes Rzão ao quadrado dá Rzão ao cubo, Rzão vezes Rzão Rzinho dá Rzão ao quadrado Rzinho, e Rzão vezes Rzinho ao quadrado dá mais Rzão Rzinho ao quadrado. Agora vai ser todo mundo menos, então menos Rzinho vezes Rzão ao quadrado, ou seja, Rzão ao quadrado é Rzinho. Agora, Rzinho vezes Rzão é Rzinho, isso vai dar menos Rzão é Rzinho ao quadrado. E por fim, Rzinho quadrado vezes Rzinho Rzinho ao quadrado vai dar menos Rzinho ao cubo. Veja que Rzão quadrado cancela com esse, Rzão quadrado é Rzinho, né? E Rzão Rzinho quadrado cancela com esse. O que sobrou foi justamente o que eu precisava. Rzão ao cubo menos Rzinho ao cubo, esse daqui. Confirmando que essa igualdade está correta, e, portanto, confirmando que o item está correto, porque eu calculei o volume do tronco de cone, fazendo a diferença entre o volume dos dois cones, e realmente deu igual à forma que o elaborador indicou no item. Então, confirmando que o item 92 realmente está correto. Veja que se você, né, voltando agora para aquela discussão, se você não memorizou essa fórmula, o custo temporal do ponto foi bem maior, né? Tem um bocado de conta para fazer, e além disso, tem uma parte aqui, ó, de perceber as relações de semelhança de triângulos, que depois que está feito é até fácil de ver. Mas ter a ideia antes de fazer não é nada fácil, né? Não se trata de algo efetivamente fácil de ser feito. Beleza, vamos para o próximo, pro item que tinha ficado sem fazer. O raio da esfera vale Rzão, raiz quadrada de Rzinho,
dividido por 2Rzão, Rzinho em raiz quadrada. Eu penso que o raciocínio aqui pode ser esse, ó. Você tem aqui, eu quero descobrir o raio da esfera, não sei quanto que vale. Aqui eu tenho um raio, vou indicar pela letra S, esse número desconhecido, o raio da esfera, e observe que aqui também é o raio da esfera, S também. Raio da esfera aqui nessas duas posições. Que mais? Eu posso, de novo, olhar aqui algumas relações de semelhança entre triângulos, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, mais esse ângulo tem que dar 90 graus, porque aqui já tem 90. Por outro lado, aqui ó, é 90 graus, porque o raio da circunferência ele é sempre perpendicular à tangente à circunferência. Então ali, um ângulo reto, 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus, ele é a soma desses dois, ó. Esse mais esse. Só que esse aqui, ele é congruente a esse, ó. Porque eu tenho duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, e esses ângulos são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são congruentes. Só que esse aqui, que eu acabei de marcar com esse pedacinho, a soma dos dois tem que dar o ângulo reto, que eu acabei de mencionar. Isso significa que esse ângulo tem o mesmo tamanho desse. São ângulos congruentes também. E como o triângulo é retângulo, sobra para cá ser igual a esse. E, portanto, igual a esse. Isso vai me indicar que esse triângulo aqui, ele é um triângulo semelhante a esse de cá. E aí eu posso usar a semelhança de triângulos aqui para extrair relações úteis. Vou indicar aqui por x esse pedacinho que falta, tá? Por x. Aqui eu posso aplicar teorema de Pitágoras. Eu posso dizer que aqui é h menos s. Eu tinha marcado ali pela letra x, mas foi isso que eu quis desistir. h menos s vai ser isso aqui. H é esse número, né? E s é o raio da esfera. h menos s. Então, aplicando o teorema de Pitágoras ali, eu tenho essa identidade, ó. S ao quadrado é igual a rzinho ao quadrado mais hzão menos s ao quadrado. A hipotenusa elevada ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, esse mais esse. Foi essa relação que eu escrevi lá. S ao quadrado é igual a rzinho ao quadrado mais h menos s ao quadrado. Posso extrair outras relações, por exemplo, aqui, RH e R menos R. De novo, teorema de Pitágoras, R ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais R menos R ao quadrado. Outra relação ali, que eu posso deduzir. O que eu quero é descobrir o raio da esfera, o Szão, em função do Rzão e do Rzinho. Né? É assim que está lá no item, né? É uma fórmula que só depende do Rzão e do Rzinho. Então eu quero fazer o Hzão desaparecer aqui nessas duas relações. Eu quero que o Hzão desapareça. Eu falei que os triângulos são semelhantes, mas eu ainda não usei a semelhança entre esse triângulo e esse. Então vou escrever também a relação de semelhança entre esses dois triângulos. Eu apliquei o teorema de Pitágoras nesse, e eu apliquei o teorema de Pitágoras nesse. Mas eu ainda não usei a relação de semelhança, então vou usar agora. Vou pegar aqui ó, o cateto oposto desse ângulo menor, portanto Hzão menos S, dividido pelo cateto oposto aqui, portanto Rzão menos S, R. Então tenho essa relação, ó. Hzão menos S, dividido por R, aqui tem um fóton quadrado, né? Rzão menos R, igual. Aí eu pego outros dois lados, por exemplo, as hipotenusas, ó. Então, S dividido por R. Tem que obedecer a ordem, né? Como eu peguei Hzão menos S primeiro, então eu tenho que pegar a hipotenusa desse triângulo primeiro, né? Então, S sobre R, obedecendo a ordem. E ainda usando os outros dois lados, eu posso pegar esse lado aqui, que é o Rzinho, e dividir pelo Hzão. Rzinho dividido pelo Hzão. Isso também é igual, então, a Rzinho dividido por Hzão. Tenho aqui, então, portanto, essas outras várias relações que podem ser usadas, né? Isso com o objetivo de fazer o Hzão desaparecer. Eu posso, então, ó, por exemplo, usando essa primeira igualdade, eu consigo fazer o Hzão H menos S desaparecer daqui. Que eu escrevo assim, ó, H menos S é igual a S, que multiplica Rzão menos Rzinho, dividido por Rzão. Aí eu venho ali e substituo, no lugar do Hzão, menos S. Fazendo isso, vai ficar assim, essa expressão, ó. S ao quadrado é igual a R ao quadrado, mais isso aqui tudo ao quadrado. Então vai ficar S ao quadrado, que multiplica Rzão menos Rzinho ao quadrado, dividido por Rzão ao quadrado. Então, com isso, desapareceu o H, que era algo que eu precisava, né? Eu acho que acho não, certeza, eu consigo fazer o H desaparecer aqui também, usando, por exemplo, essa parte agora da igualdade, ó. Eu passo o H multiplicando, eu faço a multiplicação cruzada aqui, né? Para isolar o H. E aí o resultado, então, fica esse aqui, ó. É Hzão, passei para cá. Rzão vezes Rzinho, passei o Rzão lá multiplicando. E o S eu passo dividindo aqui. Então, dividido por S. Então, o Hzão fica Rzão vezes Rzinho dividido por S. E aí eu substituo aqui nessa fórmula. Então, Rzão ao quadrado vai ficar igual, no lugar do Hzão, eu coloco isso. E, portanto, vai ficar todo mundo ao quadrado ali, né? R ao quadrado, S ao quadrado.
Isso foi no lugar dessa parte. Essa outra parte permanece. Então, mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. Pronto, então agora eu tenho essas duas expressões aqui que eu posso trabalhar com elas. Eu acho que eu escrevi essa de baixo até desnecessário. Quer ver? Vamos ver se dá. Eu vou passar... Deixa eu multiplicar todo mundo por R ao quadrado para desaparecer esse denominador aqui. Então vai ficar S ao quadrado, R ao quadrado, igual a R ao quadrado vezes Rzinho ao quadrado. Estou multiplicando todo mundo por R ao quadrado, né? Mais S ao quadrado, Rzão menos Rzinho ao quadrado. Realmente eu acho que eu nem vou precisar dessa fórmula aqui. Continuando aqui, ó, eu agora vou passar essa parte lá para o primeiro membro e colocar o Szão em evidência. Então, S ao quadrado ficou multiplicando Rzão ao quadrado menos Rzão menos Rzinho ao quadrado. Veja aqui, né, que isso aqui passou lá para o outro lado, ficou o sinal negativo, foi esse menos aqui que eu coloquei o Szão em evidência. Do outro lado sobrou isso. Então, do outro lado sobrou Rzão ao quadrado, Rzinho ao quadrado. Né, isso daqui. Aqui eu vou desenvolver, então eu vou continuar aqui na frente. Então, continuando. S quadrado que multiplica no colchete Rzão ao quadrado. Daqui a pouco eu me preocupo com esse sinal, por enquanto eu vou desenvolver esse produto notável. Então, tem o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Só que todo mundo tem que trocar de sinal por causa desse menos aqui. Então, aqui fica menos, aqui fica mais, e aqui fica menos também. E no segundo membro, essa expressão permanece. R ao quadrado, Rzinho ao quadrado. Esses dois caras aqui eu posso cancelar um com o outro. Esse aqui vai com esse. E veja que dá para colocar um Rzinho em evidência no que sobra. Então, continuando aqui. Acho que eu vou continuar aqui para baixo mesmo, porque se eu chegar muito perto lá, a gente pode misturar lá, né? Então, o que ficou? S ao quadrado vezes Rzinho, que eu pus em evidência, 2Rzão menos Rzinho. Né? Esse Rzinho, quando multiplicar aqui por 2R, vira esse. E quando multiplicar por esse, vira esse. Só para a gente confirmar que está correto, né? Do outro lado, R quadrado vezes Rzinho quadrado. Aí esse R eu posso cancelar com Rzinho quadrado do outro lado. Esse R vai com o quadrado. Sobrou ainda um R de cá. Então eu fico com S ao quadrado igual agora, né, pegando esse cara e passando dividindo, Rzão ao quadrado vezes Rzinho e dividido por 2Rzão menos Rzinho. Extraindo a raiz quadrada nos dois membros agora, S ficou igual a raiz quadrada do Rzão ao quadrado da R, a raiz quadrada do Rzinho eu deixo lá na forma de raiz, dividido por a raiz quadrada desse cara, então dividido por a raiz quadrada de 2Rzão menos Rzinho. Pronto, essa fórmula aqui é exatamente a fórmula que apareceu lá no item, ó. O raio da esfera, a letra S, para mim estava representando lá o raio da esfera, né? Aqui. Então o raio da esfera ficou Rzão vezes raiz de Rzinho, dividido por 2Rzão menos Rzinho. Então esse item aqui está correto, o item 90. Vejam mais uma vez que o custo temporal desse ponto é um custo muito grande, comparado com os outros itens que a gente analisou. Então, veja como vale a pena deixar esse item realmente para o final da prova, para você pensar nele, se der tempo para fazer, porque se não der tempo, você vai gastar tanto tempo fazendo ele que você perde pontos em outras questões.